respondeu tanto as questões políticas, as questões do conjunto da obra, como a gente pode dizer, como as questões técnicas. Falou dos decretos, falou da Constituição, falou da base legal, as questões das pedaladas, como funciona o Plano Safra. Respondeu tudinho. Na minha opinião, ela está desmontando a argumentação da base governista e está indo muito bem. O discurso inicial dela já tinha sido muito bom, firme, incisivo, mostrando que isso é uma farsa, que se o impeachment aprovar vai ser um golpe. Eu acho que ela nunca tinha tido a oportunidade de falar desse jeito para a nação brasileira. Não tenho dúvidas que o Brasil está parado ouvindo a presidenta e está vendo o lado dela. É o que ela passou, a conspiração política que teve aqui, que as pessoas acusam ela de uma crise política, uma crise econômica, que esse Congresso ajudou a fazer. Eduardo Cunha, como presidente da Câmara, institucionalmente ajudou a fazer. Bancada da oposição aqui no Senado ajudou. Além das pautas bombas, não deixavam votar as matérias o tempo inteiro, não deixando ter governabilidade e base. Então, eu não tenho dúvidas, ela está mostrando todos os aspectos, colocando os pingos nos is. Eu acho que a presidenta está revelando claramente uma posição firme, política, e ao mesmo tempo desmontando todos os argumentos técnicos para dizer aquilo que já vem dizendo antes, que não há nenhum crime de responsabilidade. Por isso, este processo é um processo político. E afastá-la é um processo de uma cassação política do seu mandato. Tem todo um potencial de a gente virar o jogo, estamos virando. Agora, esse debate é revelador para que senadores que estejam com uma posição dúbia fiquem claramente a favor da democracia. Meu sentimento é que há, ainda que minoritariamente, uma parcela de senadores que, pelo menos a mim, revelavam dúvidas. E na medida em que essas dúvidas possam, a partir de de um mais amplo esclarecimento dos fatos e da própria palavra da ré, entre aspas, que isso ainda possa mudar a posição de alguns. Mas há sim senadores que revelavam dúvidas ainda a essa altura a respeito das imputações que estão sendo feitas à presidente e que justificam, do ponto de vista jurídico, o tal enquadramento no impeachment. Senador, qual a avaliação que o senhor faz disso? Nós estamos muito otimistas, muito animados de que com esse convencimento, com essa explanação da presidenta Dilma, nós poderemos ter reversão de votos contra o impeachment. A presidenta Dilma sabe que um impeachment sem justa causa, sem crime de responsabilidade, é um golpe. Então, quem vota favorável ao golpe tem um nome registrado, terá o nome registrado na história, certamente, de que votou contra a democracia. A presidenta Dilma foi muito bem de manhã. Ela foi muito bem de manhã, mas agora, depois do intervalo do almoço, ela voltou muito melhor. Eu acho que um pouco mais solta, não é? Tá fenomenal. Ela mostra o domínio do que era o seu governo, o domínio das questões técnicas relativas aos possíveis crimes que imputam a ela, né? Que acusam. E acho que a tese principal aqui é mostrar que esse processo não tem legitimidade, não tem legalidade porque não tem crime. E se não tem crime, você não pode aprovar. A Constituição não permite isso, né? E a presidenta tem ajudado muito nessa exposição. O Brasil está vendo absolutamente tudo que está acontecendo. Senadora, especula-se que alguns senadores que estavam indecisos, enfim, ainda nessa altura do campeonato continuam indecisos e qual a expectativa a respeito da decisão? Olha, a gente está bastante otimista, achando que é possível sim virar os votos suficientes para estancar essa questão. Por isso que alguns, como eu, nós fizemos questão de perguntar a ela, caso o processo não aprove, como é que a senhora pretende fazer? O que o Brasil ganha com isso? Aí ela discorreu sobre o plebiscito, sobre o pacto, que não dá para ser só com o parlamento, entendeu? E o plebiscito é o fundamental. Porque se de fato as pessoas têm um problema, né, na aprovação do governo anterior, esse aqui eles não querem nem ver. E a gente não pode deixar com que rasgue a democracia da forma como estão rasgando. E olha, eu acho que também outro elemento importante que a gente tem que destacar é que eles estão deixando claro que eles sabem que estão fazendo golpe, porque todos, aliás, uma exceção acho que do relator, todos falaram do conjunto da obra. Todos, que não é por causa de decreto, e não é mesmo, é na política, só que isso não existe no Brasil, gente. Porque se fosse por assim, Fernando Henrique não tinha se segurado, não tinha aguentado esperar as eleições, porque os índices dele, econômicos, sociais, era 1000 vezes pior do que o da Dilma. O presidente, desde o início, fez uma escolha que eu considero e julgo correta.
ela resolveu falar para a nação e para a história. Este é o diálogo que tem que ser travado, visto que a maioria das senhoras e senhores senadores tem a sua convicção já formada nesse processo, e uma convicção mais política do que, de fato, jurídica. Tem sido respostas firmes, que demonstram a indignação com a forma que tem sido conduzido este processo. Eu fui oposição ao governo da presidente Dilma e oposição ao PT, desde o início deste governo, desde 2011. Eu me levantei contra a eleição de José Sarney à presidência do Senado, dentre outros acordos que eu divergi do PT. Mesmo sendo oposição, eu julgo que o que está em jogo agora é se você entra pela porta da frente ou pela porta dos fundos da história.